Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Paz do Senhor, Shalom, amada igreja, amados em Cristo, Shalom, amados que não conhecem a Jesus também. É um prazer compartilhar a palavra poderosa do Senhor para a igreja, para os irmãos que podem ver, que podem assistir este programa. Sempre que nós temos a intenção ou proferimos a palavra de Deus, existe algo tremendo e poderoso no mundo espiritual acontecendo. Certamente o Espírito Santo de Deus alcançará e fará conforme apraz a Ele testificar esta palavra no meu e no teu coração. Meu nome é Paulo Pérez, sou pastor do Ministério Sementes de Cristo e quero, nesta segunda-feira, compartilhar a palavra poderosa do Senhor que está no Salmo 146. Eu creio que falará conosco de forma tremenda. Vamos ler. Salmo 146. Este salmo revela a fraqueza do homem e a fidelidade do Deus poderoso. Diz assim: Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. No capítulo 146. Amados, se nós olharmos para o texto e para o contexto, nós podemos perceber que ele inicia o Salmo 146 declarando aleluia, louvar ao Senhor, louvemos ou louvai, ó minha alma, ao Senhor. Ele declara no versículo 2, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. O salmista certamente, amados, passou por muita situação difícil. Davi, o rei Davi, outrora, antes de se tornar rei, certamente teve muitas situações difíceis e a partir do momento que se tornou rei, ou antes de ser rei, um grande guerreiro, um estrategista, um rei de Israel, o maior rei da história de Israel, teve muitas situações difíceis e muitas situações alegres também da presença do Senhor. Sempre declarou algo poderoso para que edificasse a nossa vida, porque ele conhecia as mãos poderosas do Deus Altíssimo e o que Deus poderia fazer a favor dele e da nação de Israel. Como nós, amados, que dizemos que conhecemos ao Senhor, mas nós precisamos entender como eu glorifico a esse Deus maravilhoso que transformou a nossa história de vida, que nos deu a oportunidade de ter uma vida nova, a salvação em Cristo Jesus. Esse Davi, este salmo declara que ele louvaria ao Senhor por toda a sua vida, por toda a trajetória da sua vida. Ele está deixando claro aqui, amados, que o único digno de toda aceitação, de toda honra, de toda glória, em tudo que ele fez, em tudo que ele teve, era o Senhor. Por isso, ele bendiz ao Senhor, ele glorifica o Senhor, ele louva ao Senhor em toda a trajetória da sua vida. Eu e você precisamos ser adoradores, como Davi. Eu e você precisamos adorá-lo em espírito e em verdade, porque o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E adoração, amados, louvor a Deus, declarar palavras de amor não é só nos momentos de alegria, mas extremamente nos momentos de tristeza, de extremo dolo, de extrema tribulação, aonde eu posso entender e declarar ao Deus Altíssimo que só Ele é poderoso para acalmar o meu coração. E ele diz, louvai ao Senhor durante a minha vida. E ele declara antes, louvai, ó minha alma, ao Senhor. Independentemente das situações que Davi passou, independentemente das tribulações e das situações contrárias com a sua própria família, o seu filho se levantando contra ele, a sua casa sendo derribada, aonde ele era rei, aonde ele estava exposto e toda
a terra, todo Israel viu a deturpação do reino de Deus nos filhos de Davi, em alguns dos filhos de Davi. Porém, ele louvou ao Senhor em todo o tempo. Isso nós precisamos ter em nosso coração. Engrandecer esse Deus Altíssimo, independentemente do que eu e você estejamos passando, amados. Porque Ele é fiel, a sua fidelidade é eterna, é para sempre, mesmo que nós permanecemos infiéis a Ele. Olha o que a palavra diz, continua. Não confieis em príncipes nem em filhos dos homens, em quem não há salvação. Ou seja, ele está deixando claro, talvez a minha ideia, a minha noção da sociedade em que nós vivemos, a nossa noção seja confiar plenamente em homens. Quantas vezes nós fomos frustrados por homens? Talvez você esteja sendo frustrado nesse exato momento por alguma pessoa que passou pela sua vida ou está na sua vida e de repente você depositou total confiança nele e por algum motivo, por algum acaso, ele fez algo que abalou a tua estrutura física, emocional e certamente você pensou, mas como? Eu confiava tanto nessa pessoa e ele parecia ser uma pessoa tão fiel, tão honesta, tão digna e fez tantas coisas porque eu não estou entendendo. E a palavra que o salmista declara, ele diz, não confie em príncipe nem filhos dos homens em quem não há salvação. Amados, ele está deixando uma palavra de direção. A nossa confiança plena e eterna precisa ser no autor e consumador da nossa fé, no único que é digno de toda aceitação e no único que tem o poder e a majestade para me dar a mim e a você a oportunidade da salvação. E ele continua, bem-aventurado no versículo 5, aquele que tem a Deus, o Deus de Jacó, por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Ou seja, Ele é a nossa rocha forte, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, mas nós não podemos somente declarar isso, nós precisamos viver isso. Será que realmente nos momentos difíceis Ele é o seu refúgio, a sua fortaleza, a sua rocha forte, é quem você deposita plena e total confiança? Porque se Ele não é a nossa esperança, a nossa confiança plena, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, certamente seremos abalados, amados. Por isso o salmista declara, ele precisa ser a sua esperança plena. A confiança que há somente nele deve habitar em mim e em você, amados. E ele continua no versículo 6, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Que coisa tremenda. O salmista está declarando que a palavra dele se cumprirá, a sua fidelidade dura para sempre. O Criador dos céus e da terra, aquele que tem domínio pleno sobre céus, terra e o mar, e sobre todas as coisas que foram constituídas por ele, o Criador eterno, o poder e a majestade que há em Cristo Jesus, dá a mim e a você a esperança, a novidade de vida, de interpretar, de entender que não há nada que aconteça nos céus e na terra e no mar que o Senhor não esteja em pleno domínio. Que o Senhor não esteja em pleno domínio. Eu repito com toda a convicção, Ele está, Ele é, Ele sempre será o justo juiz, aquele que não erra, que tem uma balança poderosa, que não oscila. Ele é perfeito em todas as coisas. Portanto, amados, confie plenamente no Senhor, porque a sua fidelidade dura para sempre. A fidelidade de Deus não se aparta de nós. Nós é que somos infiéis a Ele, mas a sua fidelidade é para sempre. E ele continua, que faz justiça aos oprimidos e dá pão ao que tem fome. O Senhor liberta os encarcerados. Ele está dizendo que, independentemente daquelas pessoas que nós encontramos na rua, que por algum motivo deixaram a sua família, acharam que poderiam ser peregrinos nesta terra, que poderiam andar sem destino, não ter constituído uma família, não ter compromisso com nada. Mas se você conversar com algum deles, amados, eles sempre nos declararão, eles falarão, olha, esse Deus, o Deus tem me sustentado, porque todas as noites eu oro a Ele, e Ele
escuta as minhas orações e Ele me dá o alimento, seja alguém que me forneça ou de alguma forma eu encontro alimento. Amados, Deus fornece o pão àquele que necessita, Deus liberta os encarcerados, Deus retira a venda dos olhos dos cegos, Deus levanta os abatidos, só Ele pode fazer isso, amados. Não há outro recurso, não há outra intenção. Nós vemos em tantas situações pessoas procurando outros refúgios, outras fortalezas, procurando uma direção, talvez de uma carta, de um cartomante, procurando uma direção de alguém que pode ler a sua mão, procurando a direção de alguém que pode declarar através dos dados, através dos búzios, o que ele vai ser, o que ele pode, o que está acontecendo, talvez através de um trabalho em que você tem que trazer, sacrificar algumas coisas, pagar por isso. Deus nunca cobrou, Deus é um Deus poderoso que pode transformar a tua história. Ele não é um leitor de búzios, Ele não é um cartomante, Ele é um Deus soberano sobre todas as coisas, Ele é o início e o fim de todas as coisas, o autor e consumador de todas as coisas, Ele é o grande eu sou, o alfa e o ômega, o início e fim. Por isso nós precisamos confiar nele, amados. Quando eu vejo pessoas que procuram e até pagam por alguns trabalhos porque querem reatar o seu casamento, o seu relacionamento, querem ser bem-sucedidos na vida e de repente dão dinheiro, dão coisas para que isso haja um retorno. A palavra de Deus é clara, confiai nele, ter vida abundante nele. A vida abundante não é de riqueza, é de paz, longanimidade, é de prazer, é de adoração, é de entender que Ele é o único Deus, que Ele é o único poderoso, que é capaz de transformar a tua história de vida. Portanto, nesta noite, amados, você que ainda procura algo ou alguém para satisfazer o teu ego, satisfazer a tua alma, amados, você já encontrou Jesus Cristo, o nosso autor, o consumador da nossa fé, aquele que declara uma palavra de vida eterna, poderosa, que veio até nós como servo e servo de dores, pagou um preço altíssimo, derramou seu sangue precioso em morte de cruz, por amor de nós. E esse Deus, esse soberano Rei dos reis, pode transformar a tua história de vida. E ele continua: o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva. Sabe o que ele está dizendo quando ele fala que ama o justo? A palavra de Deus diz que não há um justo sequer. Porém, quando nós exercemos a glória de Deus, é estabelecida a glória de Deus na nossa vida, quando honramos a Deus, quando estamos debaixo da sua direção, a glória, a justiça dele prevalece em nossas vidas e as pessoas começam a entender: este homem é justo, esta mulher é justa, esse governante é justo. Não é porque ele seja justo, é porque a justiça de Deus está na vida dele. Portanto, ele será visto como um justo, mas é por causa da justiça plena do nosso Senhor e Salvador, para que prevaleça a glória dele, a exaltação ao nome dele, para que o nome dele seja glorificado. E ele continua no versículo 9: o Senhor guarda o peregrino e ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. O nosso Deus jamais passará. Ele é o autor e criador de todas as coisas, amados. Ele já existia antes de todas as coisas constituírem, serem constituídas, porque Ele declarou, Ele afirmou e Ele constituiu. Portanto, amados, entenda isso nesta noite, que eu e você recebamos essa palavra como rema para nós, uma palavra não de confronto, mas uma palavra de amor, uma palavra poderosa do reino de Deus, que dá a mim e a você a oportunidade de confiar plenamente somente em Deus, somente em Jesus Cristo e somente no Espírito Santo de Deus, que habita em nós e nos dá a oportunidade da direção, a palavra de vida eterna, para que eu e você sejamos transformados por esse evangelho genuíno de amor e de paz e de fidelidade, porque a palavra dele é poderosa para se cumprir na minha e na tua vida. Entenda isso nesta noite, amado. No poder de Deus, na palavra de vida eterna, que você seja abençoado para a glória de Deus. Que a paz do Senhor, a doce consolação do Espírito Santo de Deus
esteja na minha e na tua vida, para a glória do Deus Altíssimo, em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.